Há alguns anos eu costumava ser um homem solitário e noctâmbulo que gostava de tomar caminhadas noturnas pela cidade. A escuridão sempre me atraiu e encontrar paz nas noites tranquilas me permitia escapar da monotonia da minha vida cotidiana. Uma noite, enquanto passeava pelas ruas desertas iluminadas pela tênue lua, notei algo incomum na esquina da rua. Lá parado na penumbra, havia um homem muito alto e enigmático que não se movia. Era quase impossível ver o seu rosto, mas eu senti seu olhar fixado em mim enquanto me aproximava. Um frio recorreu pela minha espinha e um incômodo sentimento se apoderou de mim. Então decidi mudar o rumo do caminho e voltar para minha casa. Ao dar a volta na esquina, meus passos se aceleraram e comecei a caminhar mais rápido que costumava. No entanto, o sentimento de que alguém me seguia não me abandonava. Eu ouvia passadas rápidas atrás de mim, mas cada vez que eu olhava para trás não via ninguém lá. Meu coração começou a gritar com força e uma sensação de paranoia me invadiu. Eu decidi não pensar naquilo e chegar em casa rapidamente. Tomei atalhos através de ruas menos transitadas. Porém, cada vez que eu entrava em uma esquina, a mesma figura alta e escura parecia em algum ponto, sempre me observando com um olhar penetrante. Comecei a duvidar da minha sanidade. Acreditei que estava sendo perseguido por algum tipo de entidade maligna. Finalmente cheguei à minha casa e fechei a porta com um suspiro de alívio, mas o medo não me abandonou. Meus pensamentos continuavam sendo atormentados pela imagem do homem na esquina e pelas misteriosas passadas que me seguiam. Tentei me convencer de que só era produto da minha imaginação e do ambiente espeluznante da noite, mas eu não podia evitar me sentir observado, inclusive dentro da minha própria casa. Decidi me distrair vendo televisão, mas cada sombra e som pareciam tomar vida própria. O silêncio só era interrompido pelos batimentos do meu coração e meus pensamentos inquietantes. Me sentia cada vez mais preso em um tipo de pesadelo do qual eu não podia escapar. Passaram as horas e o relógio marcava as 3 da madrugada. O sono finalmente me venceu e eu decidi dormir na cama. Fechei os olhos com força, desejando que tudo fosse uma ilusão criada pela minha mente cansada. Mas na escuridão da minha sala, eu podia sentir uma presença como se alguém estivesse junto a mim. Então escutei um sussurro sinistro em meu ouvido. Eu estive esperando por você. Sussurrou uma voz gelada e desconhecida. Meus olhos se abriram rapidamente e a figura alta e escura estava parada no final da minha cama. Eu fiquei paralisado de medo, incapaz de me mexer ou gritar. Observei, impotente enquanto a figura se aproximava lentamente de mim. Eu senti sua fria mão sobre meu ombro e o bafo gelado no meu rosto. Estava aterrorizado, sentindo que minha vida estava em perigo iminente. Mas antes de poder reagir, acordei abruptamente. Estava suado e desnorteado. Percebi que tudo havia sido um sonho horrível. O alívio tomou conta e prometi a mim mesmo que nunca mais sairia para caminhar à noite sozinho. Ao despertar, minha respiração agitada ainda não havia se acalmado completamente. Me sentei na cama e olhei ao meu redor, agradecido de me encontrar na minha sala segura e tranquila. No entanto, meu alívio foi momentâneo, já que a imagem do homem alto e escuro se gravou na minha mente. Incapaz de ignorar meus temores, eu me aproximei sigilosamente da janela e deslizei as cortinas. Meu coração quase saiu pela boca quando eu vi o indivíduo parado do outro lado da rua, exatamente onde eu havia visto antes. Sua figura se recortava na escuridão, impassível e imóvel. Como isso era possível? Era uma coincidência ou algo mais sinistro estava acontecendo? Eu me fazia essas perguntas. Eu não podia tirar os meus olhos dele, embora parte de mim queria fugir e se esconder. Minhas mãos estavam trêmulas, enquanto eu fechava as cortinas rapidamente. Eu dei passos para trás e sentei na minha cama, tentando assimilar o que acabara de acontecer. A realidade se misturava com os meus sonhos e o medo se envolvia como uma névoa densa. Quem era esse homem? Por que me perseguia até mesmo os meus pensamentos mais profundos? A noite se tornou eterna enquanto eu lutava para conciliar o sono.
Cada pequeno som me surpreendeu e cada sombra projetada na minha sala parecia me enganar. Eu me sentia atrapado em um estado de paranoia constante, incapaz de relaxar e descansar. A luz do amanhecer finalmente penetrou pelas janelas da cortina e seus raios iluminaram timidamente minha sala. Embora eu tenha sobrevivido à noite sem nenhuma presença real, o terror que eu havia experimentado ainda persistia. Eu sabia que não podia me permitir passar por isso novamente. Então eu tomei uma definitiva e firme decisão. Nunca mais iria fazer caminhadas noturnas. Olá, eu me chamo Nádia, sou do Amapá. Estou enviando essa experiência vivida por toda a minha família. Minhas lembranças dos anos que vivi em uma casa assombrada, dos 8 aos 18 anos, são horripilantes. É um relato um pouco extenso, mas prepare-se se deseja ouvir uma história real do que é viver em uma casa assombrada e não uma versão de Hollywood. Meus pais e eu ainda falamos ocasionalmente sobre aquelas coisas. Agora eu tenho 30 anos e estou casada, vivendo em minha própria casa, e os meus pais se mudaram pouco tempo depois que eu me fui. Suponho que eu queira compartilhar isso porque tudo é verdade. Eu tentei explicar para muitas pessoas que simplesmente não acreditaram. Pensei talvez que os inscritos do Relatos do Frank me escutassem. A senhora que vendeu essa casa aos meus pais nos avisou sobre coisas estranhas que ocorriam lá. Mas meus pais, que são cristãos, ignoraram e pensaram que estaria tudo bem. Nesse momento, acho que pensaram que era tudo mentira, para ser honesta. Era uma casa para reformar, mas era bem bacana, com muito mais espaço que nossa primeira casa. De qualquer modo, ao longo das semanas, as coisas começaram a se tornarem estranhas. Rapidamente eu aprendi que, quando eu estava brincando na rua, isso na década de 90, as crianças da mesma idade que eu, que eram os filhos dos vizinhos, pensavam que minha casa era mal assombrada. E sendo sincera, dado que era uma casa vitoriana e antiga e alta com escadas meio góticas, definitivamente era muito assustadora para uma criança. Havia muitas histórias horríveis sobre coisas que aconteciam na casa. As crianças não se aproximavam para brincar na minha casa devido a isso, e obtive o rótulo na escola de ser a nova garota que vive na casa assombrada. A casa tinha 3 andares com varandas que se estendiam até o topo. De repente começaram a cair coisas dessa parte superior da casa até o piso inferior, através de espaço entre as varandas, coisas como meio poltergeist. Adornos, jarros, brinquedos para cachorros, e sempre eram coisas que nunca estavam no topo. Os cães não subiam para o último piso onde estava o sótão. Tudo o que faziam era latir e ranger na grade. Eu também tinha um medo absoluto do último andar. Como eu era filha única, não subia as escadas quando estava sozinha em casa porque me assustava muito. Tudo que eu posso descrever é que, quando não havia luz, senti uma presença comigo, uma sensação de frio, amargura e raiva, como uma sombra atrás de mim, tornando-se cada vez maior. Eu desci as escadas o mais rápido que eu podia e, estranhamente, até agora, mais de uma década depois, ainda tenho pesadelo sobre minhas pernas desacelerando-se na última escada, como se estivesse percorrendo através da água e algo me perseguisse. De qualquer modo, as coisas estranhas continuaram. Em uma certa tarde, eu estava brincando com minha bola, jogando na parede, e, para o meu espanto, a parede respondia aos meus golpes imitando o mesmo padrão. Minha mãe começou a enlouquecer quando eu mostrei a ela aquilo. Ela saiu correndo para perguntar quem estava batendo do outro lado, e resultou que só era uma parede vazia. Ninguém estava do outro lado. Na quaresma, todos ouvimos um grito que vinha do sótão. Nos atrevemos a verificar o que acontecia para descobrir que estava completamente vazia também. Isso foi estranho e inquietante. Nesse ponto, meus pais estavam assustados. Sendo religiosos, trouxeram um padre que lhes informou que o andar de cima tinha uma energia espiritual pesada, extremamente negativa, e que eles deveriam reformar todo o lugar para tentar tirar o espírito. Ele disse que eles deveriam renovar o sótão, benzer a zona, toda a casa e pedir ao espírito que saísse. Então eles começaram a reformar o sótão, como se fosse um quarto com banheiro. O espírito, porém, não estava nada contente com isso.
Em um momento, meu pai afirma que sua perna foi puxada através do chão, e sua perna realmente atravessou o chão e chegou ao teto do banheiro de baixo. Mais tarde, quando eu estava com um amigo em outra parte da casa, de repente, parte do chão caiu sobre sua cabeça sem nenhuma razão. O pedreiro disse que foi um completo acidente e não fazia sentido. Na última noite da reforma do sótão, eu tive o pior sonho da minha vida, que eu nunca vou esquecer. O lugar que eu estava tinha 2 portas, e ambas eram muito pesadas nas dobradiças. Não podia ser aberta sem empurrar para cima. Nesse sonho, eu estava vendo um homem e uma mulher. A mulher estava com um vestido vitoriano, ou algo assim. Eu os comparei com personagens do musical Oliver naquele momento. O homem estava vestindo um traje de cavaleiro. Eles estavam discutindo de um lado para o outro, e eu não podia entender suas palavras claramente, como se eu estivesse em um vácuo. De repente, ela me olhou diretamente aos olhos e começou a gritar e apontar para o chão. Isso foi assustador, porque eu vi uma pessoa sem vida. Nunca havia visto algo assim, nem mesmo em filmes ou televisão. No chão estava a cabeça daquela mulher. Eu acordei imediatamente transpirando frio, acreditando que tudo havia terminado. Quando eu olhei para o chão, vi a mesma cabeça, mas estava chorando e se retorcendo. O corpo daquela mulher, o qual pertencia à cabeça que eu vi, abriu de repente a porta do meu banheiro, a que tinha dobradiças, e correu através do meu quarto e saiu pela outra porta. Ambas as portas estavam literalmente abertas, o que era fisicamente impossível sem alguém estar ali parado fazendo aquilo. Tudo o que eu podia ouvir eram gritos e choros. Gritei e acordei novamente com minha mãe gritando para que eu acordasse. Ela disse que podia ouvir um barulho de portas batendo, mas quando verificou, eu estava na minha cama, me remexendo bastante. Eu contei sobre o meu sonho e ela me disse que eu poderia ir dormir com ela naquela noite. Anos depois, quando eu já era grande o suficiente, ela me admitiu que depois que o padre visitou a casa, eles investigaram um pouco e descobriram que uma empregada havia ficado grávida do proprietário da casa, e a mulher do proprietário, furiosa, com um machado, cortou a cabeça da empregada no sótão. Minha mãe, que é espírita, mas também cristã, disse que havia tentado se reconciliar com esse espírito depois de saber disso. Isso é apenas um pouco das coisas loucas que aconteceram ao longo dos anos naquela casa. Mas eu suponho que você está se perguntando se a reforma do sótão deu certo. Curiosamente, sim, funcionou para nós. Todos pudemos dormir muito felizes no novo quarto e não havia mais atividades poltergeist. Havia uma energia inquietante no sótão todavia, mas não era ameaçadora. Nunca realmente senti que fosse nossa casa, mas honestamente eu estou feliz que tudo tenha desaparecido. Meu nome é Daniel. Eu trabalhava como segurança em um grande prédio de escritórios no coração da cidade de São Paulo. Porém, eu sou amazonense. Por anos, meu trabalho consistia em vigiar cada canto daquele lugar durante o turno noturno. No entanto, devo admitir que meu trabalho era extremamente chato e monótono. O prédio era enorme, um labirinto de escritórios vazios e espaços impessoais. O som dos meus passos é quando no piso parecia ser o único eco que quebrava o silêncio sepulcral. O cansaço se apoderava de mim enquanto eu percorria repetidamente os mesmos corredores silenciosos. No entanto, numa noite algo incomum aconteceu e quebrou a monotonia rotineira. Enquanto eu fazia minhas rondas habituais, meus olhos se fixaram em uma sombra que se desenhava no corredor distante. Não era uma simples sombra. Tinha algo peculiar, uma presença intrigante e perturbadora. Chamou a minha atenção imediatamente. Embora tenha durado apenas uns segundos, eu nunca me esqueci dela. Decidi me aproximar para investigar. Parecia estar sempre no mesmo lugar, como se estivesse esperando algo ou alguém. E minha curiosidade começou a despertar dentro de mim. Com passos cautelosos, me aproximei do corredor escuro, sentindo meu coração acelerar no peito. O ambiente parecia carregado, à medida que eu avançava para o desconhecido.
Meus sentimentos se aguçavam, meus olhos examinavam cada sombra, procurando indícios do que poderia estar espreitando naquele lugar. O silêncio era opressivo, interrompido apenas pelo som abafado dos meus próprios passos. A sombra persistia em sua posição desafiadora e enigmática. Parei alguns metros antes de chegar à sua localização. Comecei a gritar, desesperado por alguma resposta. No entanto, a sombra não reagia. Permanecia imperturbável, como se fosse uma ilusão inalcançável. Minha curiosidade se misturava com a confusão, e decidi me aproximar ainda mais, tentando tocá-la. Estendi minha mão trêmula em direção à sombra, mas ao fazer contato, minha mão atravessou o vazio. Não senti nada, nem mesmo uma leve resistência. Era como se a sombra fosse apenas uma projeção intangível no espaço. Enquanto minha mão atravessava a sombra sem encontrar resistência, um som inesperado ressoou no espaço, bem atrás de mim. Eu olhei para trás por um momento e, quando voltei a focar naquela sombra começou a se evaporar na minha frente. Aquela coisa simplesmente desapareceu. Só restava o corredor vazio e silencioso à minha frente. Intrigado, mas sentindo uma sensação desconfortável, eu decidi voltar para o meu escritório de segurança. Enquanto eu caminhava pelos corredores para sair do prédio, eu comecei a ouvir sons estranhos ao meu redor. Eram sussurros e rangidos sinistros que pareciam me seguir a cada passo. A sensação de opressão em meu corpo se tornou mais intensa, como se algo invisível estivesse me observando e pressionando de todas as direções. A atmosfera ficou cada vez mais inquietante e senti um arrepio percorrer a minha espinha. A próxima coisa que me lembro é de acordar na minha sala de vigilância, com a luz do amanhecer filtrando pelas janelas. Eu me sentia desorientado e exausto, como se estivesse perdido a noção do tempo e do espaço. Eu tinha dormido todo o resto do meu turno sem perceber. Uma sensação de desconforto e medo se apoderou de mim ao lembrar do que aconteceu na noite anterior. Decidi que era hora de pedir demissão do meu trabalho como segurança daquele prédio. Sentia que minha segurança e sanidade estavam em perigo e não conseguia mais suportar o peso dos mistérios que o prédio abrigava. Apresentei minha renúncia daquele trabalho no mesmo dia, deixando para trás um imponente prédio de escritórios e prometendo a mim mesmo que nunca mais me aventuraria nas sombras daquele lugar. Embora não tivesse respostas claras sobre a minha experiência, sabia que minha tranquilidade e bem-estar eram mais importantes do que qualquer trabalho tedioso e perigoso. Era uma noite tranquila no hotel, localizado no interior da Bahia, perto da praia. Como sempre, eu estava de plantão como recepcionista, pronto para atender a qualquer solicitação dos poucos hóspedes que lá se hospedavam. A calma reinava em cada canto, enquanto o relógio marcava 2 horas da manhã. De repente, um som incomum interrompeu o silêncio. O telefone da recepção tocou, quebrando a monotonia da noite. Eu abri os meus olhos diante daquela surpresa. Rapidamente eu peguei o telefone e respondi com uma mistura de curiosidade e cautela. Alô? Como eu posso ajudar? Perguntei, tentando ser o mais profissional possível. O cliente respondeu com impaciência. É do quarto 215. Eu acordei com barulhos estranhos no quarto ao lado. Esses barulhos não me deixam dormir. O hóspede ao lado está fazendo alguma coisa estranha. Tenho certeza disso. E os ruídos são insuportáveis. Por favor, resolva esse problema imediatamente. Anotei o número do quarto e assegurei ao cliente que enviaria alguém para investigar imediatamente. Eu disquei para o número do quarto ao lado do cliente que estava impaciente, esperando uma resposta do outro lado. No entanto, ninguém atendeu. O quarto parecia envolto em silêncio ominoso. Minha curiosidade e preocupação aumentaram ainda mais. Como deveria haver ruídos em um quarto vazio? Eu decidi que não havia outra opção senão subir pessoalmente ao quarto e descobrir o que estava acontecendo. Dirigi-me ao elevador e apertei o botão para subir ao segundo andar, onde o quarto estava localizado. Enquanto subia, uma sensação estranha me invadiu, uma mistura de intriga e apreensão.
Avancei pelo corredor em direção ao quarto, e à medida que me aproximava, os ruídos estranhos se intensificavam, tornando-se batidas contundentes que ecoavam no ar. Eram impactos fortes e repetitivos, como se algo estivesse golpeando a parede com muita força. O som metálico e ressonante enchia o corredor. Cada batida ressoava em meus ouvidos, acelerando o meu pulso. Decidi parar por um momento em frente à porta do quarto, tentando identificar com precisão as origens dos sons. Eu fiquei em silêncio, aguçando os meus sentidos e concentrando-me em cada detalhe auditivo. No entanto, os ruídos pareciam ser esquivos, desaparecendo sempre que eu tentava captá-los completamente. Minha mente começou a imaginar diversas possibilidades. Poderia ser algum tipo de mau funcionamento nas tubulações do hotel, ou talvez um problema de ar-condicionado que estava gerando esses sons. Após alguns momentos de hesitação, tomei uma decisão. Não podia ficar parado no corredor, especulando aqueles ruídos misteriosos. Armado de coragem, estendi minha mão em direção à porta do quarto, pronto para tocar e enfrentar o que pudesse estar lá dentro do outro lado. Os meus dedos roçaram a superfície da porta, mas antes que eu pudesse tocá-la, ela se abriu bruscamente diante de mim, diante dos meus olhos, e o quarto estava totalmente vazio. A luz fraca da lâmpada iluminava um ambiente arrumado e sem qualquer indício de atividade recente. O silêncio voltou a envolver o local, interrompido apenas pelos batimentos acelerados do meu próprio coração. A minha mente estava cheia de confusão enquanto permanecia dentro do quarto vazio. A porta se fechou abruptamente atrás de mim, em um espaço de total escuridão momentânea, antes que a luz fraca da lâmpada voltasse a iluminar o ambiente. Embora não tivesse encontrado nada em comum até aquele momento, a sensação de algo que não estava certo persistia no ar. Os batimentos acelerados do meu coração ecoavam nos meus ouvidos enquanto meu olhar explorava cada canto do quarto em busca de alguma pista. De repente, o som do chuveiro se abriu, enchendo o ar, quebrando o silêncio que reinava anteriormente. Apressei-me em direção ao banheiro, esperando encontrar alguma explicação para essa atividade misteriosa. Toquei a porta do banheiro, chamando em voz baixa, mas firme. Olá, tem alguém aí? No entanto, eu não tive nenhuma resposta do outro lado. O quarto parecia vazio, o que tornava ainda mais estranho aquele chuveiro ligado sozinho. Com um coração acelerado, eu saí do quarto e deparei-me com um homem parado na frente da porta. Sua presença era inquietante e seu sorriso era misterioso, apenas aumentava a intriga e a preocupação. O homem estava parado na porta do quarto. Ele era magro e alto, com uma aparência misteriosa que parecia não se encaixar completamente com o ambiente tranquilo do pequeno hotel. Ele vestia um terno escuro e bem ajustado, o que lhe conferia uma aura de elegância e seriedade. O que mais chamou a minha atenção foi o seu sorriso. Era um sorriso sutil, mas cheio de uma energia estranha, como se soubesse algo que eu não sabia. Não era um sorriso caloroso ou amigável, mas era um sorriso sinistro. Tentei me comunicar com ele dizendo: "Desculpe, senhor, eu posso ajudar? O que você está fazendo aqui?" No entanto, o homem parecia ignorar completamente minhas palavras. Nem mesmo se virou para mim. Simplesmente com um olhar inexpressivo, entrou no quarto sem dar sinais de parar. Eu decidi ser cauteloso e seguir meu instinto. Eu não podia deixar que a curiosidade me levasse a uma situação perigosa ou desconhecida. Eu voltei para trás alguns passos, afastando-me do quarto e mantendo os olhos fixos no homem que entrava. O homem permaneceu dentro do quarto por um breve momento e, em seguida, sem olhar para trás nem dirigir-me uma palavra, ele fechou a porta do quarto. O silêncio retornou mais uma vez, deixando-me sozinho no corredor, com muitas perguntas e sem respostas. Decidi relatar imediatamente aos meus colegas de trabalho sobre a estranha presença e o comportamento do homem no quarto. Juntos, nos aproximamos cautelosamente da porta e abrimos lentamente. Para nossa surpresa, o quarto estava completamente vazio. Não havia sinais daquele homem ou de qualquer atividade recente. O mistério apenas se aprofundou, nos deixando perplexos e sem uma explicação lógica.
Ao fecharmos a porta do quarto vazio, minha mente se encheu de pensamentos e especulações. Quem era aquele homem? E o que ele estava procurando naquele quarto? Era possível que tudo o que aconteceu estivesse conectado. Desde os misteriosos ruídos até a aparição do homem enigmático e misterioso. Apesar de nossos esforços para compreender o que aconteceu, nunca tivemos respostas definitivas. O pequeno hotel continuou funcionando normalmente nos dias seguintes, mas sempre pairou no ar uma sensação misteriosa e sinistra.